Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Fátima da Escola Padre Anemias. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso assunto que falávamos sobre gravidez. Hoje nós vamos estudar sobre gravidez de múltiplos e amamentação. Então quando se fala em múltiplos dá uma ideia de muitos, né? Mas hoje nós vamos ver só sobre os dizigóticos ou fraternos e os monozigóticos ou idênticos, ok? Então vamos identificar. Então, o nosso ovário ele libera em geral apenas um ovócito a cada 28 dias. Entretanto, pode acontecer de serem liberados 2 ou mais ovócitos ao mesmo tempo. Se houver relação sexual com o homem, a chance de cada um dos ovócitos ser fecundado por um espermatozoide, dando origem a 2 ou mais células ovo, que vão se desenvolver formando 2 ou mais indivíduos. Esses serão os gêmeos chamados dizigóticos. Ou seja, gente, eu não vou ler, vou explicar agora a vocês. Os dizigóticos é quando acontece de ser liberado 2 óvulos e esses 2 óvulos serem fecundados simultaneamente. Quando isso acontece, vai dar origem a gêmeos com placentas diferentes. Então, esses gêmeos, eles não são idênticos. Eles são gêmeos porque foram gerados de uma só vez, nasceram de uma só vez, sim, né? Próximo, mas eles não são parecidos. Por isso, esse di significa 2, ok? Os indivíduos poderão ser do mesmo sexo ou de sexo diferente e podem apresentar diferenças físicas, como quaisquer irmãos gerados em gestações diferentes. Pode vir um moreno e um mais clarinho, um menino e uma menina, ok? Já os gêmeos monozigóticos ou idênticos são formados a partir de uma única célula ovo. Ou seja, gente, um único espermatozoide fecunda um único ovócito, tá certo? E aí, algo que ainda não se sabe, né, por que isso acontece, mas durante esse processo de multiplicação celular, esse conjunto de células que formam o embrião se separa em 2 conjuntos independentes, tá? E aí essas células de cada um desses conjuntos continuarão a se multiplicar, dando origem a 2 indivíduos exatamente iguais. Por isso chamados de mono, que significa um, ou idênticos. Então, nesse caso aí, esses gêmeos eles nascerão de uma mesma placenta, eles serão idênticos. Então, ou é 2 meninos ou 2 meninas idênticos. São aqueles gêmeos que ninguém consegue diferenciar, não seus pais, claro, né? Nesse caso aqui, o que vocês acham? Eles são muito parecidos, né? Inclusive tá aqui, os gêmeos monozigóticos ou idênticos herdam dos pais o mesmo conjunto de informação genética, que dá a eles o potencial de exibir as mesmas características, ok? Então, aqui um exemplo de gêmeos idênticos, ok? Aqui o exemplo, o exemplo dos dizigóticos. Um espermatozoide, são 2 espermatozoides, 2 óvulos fecundados, separa e acontece a divisão. Então, eles são gerados na mesma barriga ao mesmo tempo, porém em placentas diferentes, tá certo? Já os gêmeos monozigóticos, eles estão aqui, um único ovócito, que aqui ele vai haver uma separação, né, dessa célula e vai se dividir, dando origem aos gêmeos idênticos, tá certo? Embora os gêmeos idênticos apresentem as mesmas características genéticas herdadas dos pais, ao longo da vida eles se diferenciarão em função da relação estabelecida com o ambiente e de suas experiências pessoais, certo? E comportamentais, como somos indivíduos únicos, resultado da interação entre o nosso
patrimônio genético e o meio ambiente. Então, assim, acontece de o meio interferir nesses dois seres, ok? Gêmeos coligados, o que é isto? Gêmeos coligados são gêmeos idênticos que nascem fisicamente unidos, tá? Que alguns até chamam de siameses, né? São aqueles que nascem grudadinhos e geralmente precisam passar por um procedimentos cirúrgicos para ver essa separação, tá certo? Então, isso ocorre porque durante a separação do conjunto de células de embrião, que ocorre na formação dos gêmeos idênticos, uma parte das células permanecem ligadas. E aí ele vai se desenvolvendo, mas ficam ali juntinhos, tá? E aí, conhecido como gêmeos siameses, ok? São aqueles que geralmente ficam com a cabeça pregada, né? Assim. Mas geralmente os órgãos não são independentes, geralmente é só a pele, tá? E aí não é problema, não. Faz a cirurgia e separa. Vamos agora falar sobre a amamentação. As mamas da gestante também sofrem alterações durante a gravidez, como escurecimento dos mamilo, essa parte aqui, tá, gente? Deixa eu continuar aqui. O aumento do volume e da sensibilidade das mamas. Essas alterações relacionam-se à preparação das glândulas mamárias para a produção do leite materno. Gente, é todo um processo, uma produção de hormônio que não estava preparado, então há um processo de preparação, tá certo? E por isso causa essas alterações. Os hormônios relacionados à produção do leite materno são o estrogênio e a progesterona e a prolactina, tá? O estrogênio e a progesterona estimulam o desenvolvimento das glândulas mamárias. E a prolactina, produzida pela glândula hipófise, estimula a produção do leite. Então, assim, é uma junção de várias glândulas que produzem diferentes hormônios para que esse leite ele seja produzido, tá certo? Enquanto houver amamentação, a prolactina continuará a ser liberada e a mãe terá leite para o bebê. Portanto, em condições normais, a produção de leite só cessa se a mãe não amamentar o bebê, tá certo, gente? Então, aqui, olhando essa foto aqui, né, de uma forma interna, então veja bem, ó, aqui a musculatura, tá certo? Glândulas mamárias são elas que vão produzir o leite, tá certo? Esse aqui é o ducto mamário, que é por onde o leite vai sair. Mamilo, que é também chamado de bico do peito, né? A auréola, que é aquela parte mais escurazinha do seio. E aqui o tecido adiposo, que é a gordura, tá certo? Então essa aqui é a forma anatômica interna do nosso seio, tá bom, gente? Então, importantíssimo amamentar o bebê, né? Porque é o leite, é o alimento mais saudável para o bebê, ok? Nos primeiros dias após o parto, o bebê mama uma secreção amarelada chamada de colostro. Ao longo da primeira quinzena após o parto, o colostro é substituído pelo leite. O colostro tem uma concentração maior de proteína, minerais e vitaminas, se comparado ao leite materno, e ajuda o sistema imunológico do recém-nascido, pois apresenta anticorpos e células de defesa que diminuem o risco de doença, tá certo? Então, como eu falei anteriormente, o leite materno é o alimento ideal, não vai trazer problema para a criança, diferente do leite industrializado, que esse sim, as chances de trazer problemas para o bebê é muito maior. Mas é claro que cada situação, né, reserva aí as suas particularidades. Há pessoas que não podem por alguma razão amamentar e aí deve buscar um pediatra para prescrever o melhor leite, né, industrializado. Mas o leite materno é aquele assim que mais necessitamos, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje, ok? Atividade no grupo, e qualquer dúvida, perguntem. Ah, tia, eu compreendi toda a atividade, respondi ok, mas eu ainda estou com dúvida que é uma dúvida que vai ser para minha vida.
Perfeito, gente, sem nenhum problema. Podem perguntar, sem nenhum problema, que a tia responde. Ok, gente? Tenham todos uma excelente aula. E até a próxima.